Ô Maurão do Povo. Salve, salve, minha galerinha de todo o Brasil. Aqui quem fala com você é seu amigo Maurão do Povo. Galerinha, quero dizer a vocês que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. O vídeo de hoje, pessoal, é rapidinho, é só para mim me retratar com vocês. Humildemente quero pedir desculpa a vocês todos, seguidor do Maurão do Povo, o pessoal lá do YouTube também, o consultor do YouTube. Eu quero humildemente pedir desculpa a vocês pelo fato que aconteceu no sábado, né, que fomos batizados de um filho de um amigo meu que eu conheço há muito tempo. E aí fez um aninho de vida e ele me convidou para ir no aniversário, né? Como vocês podem ver no vídeo, tinha pouca gente, já tinha mais ou menos, acho que tinha mais ou menos umas 6, 7 pessoas, né? Que é só família mesmo, só tinha eu, ele. Pessoal mais chegado, né, Maurão do Povo? A esposa dele e a mãe. Então era pouquinha gente. E eu fui convidado, né? Não pude deixar de ir porque era aniversário do menino de 1 ano. Então eu fui lá e cometi um erro, né? Que eu gravei o vídeo lá com meu filho, né? Aquele rapazão do meio lá é meu filho. E o outro é o tio da criança, né? E eu gravei esse vídeo e postei o vídeo, né? Só que depois que eu postei o vídeo ontem, domingo. E aí depois que eu postei o vídeo que eu falei, puxa vida, eu fiz uma coisa errada, né? Então isso eu peço desculpa a vocês, até porque eu levo muito a sério esse negócio desse coronavírus aí. Já tem 1 ano que eu venho fazendo vídeo falando dessa pandemia e eu levo isso aí muito a sério. A doença ela leva muito a sério. Eu já perdi amigo meu, recentemente perdi uma vizinha minha por causa do coronavírus. Entendeu? Ela infelizmente veio a falecer, tinha 50 e poucos anos, uma senhora nova ainda, deixou uma menina de 7 anos, isso aí só quem vive no meio mesmo que vê que dá medo, né? E eu sou um tipo de pessoa que leva as coisas muito a sério, não brinco com doença, não brinco com coisa séria não. Eu levo muito a sério e por isso eu estou aqui retratando com vocês, humildemente, pedindo desculpa a vocês todos. O meu seguidor que viu o vídeo e você do YouTube, né? Que eu sou o meu consultor aí do YouTube, não sei se é o nome da moça lá. Marlene Silva. A Marlene do YouTube, quero agradecer a você. Toda a equipe do YouTube. Toda a equipe do YouTube, quero agradecer a vocês. Eu só não quero estar mais chato para não perder meu canal, né? Eu quero manter meu canal no ar há muito tempo, aí no YouTube. E eu tenho que fazer os vídeos, pessoal, quando eu vou gravar meus vídeos, eu geralmente gravo 2, 3 vídeos para ver escolher um melhor, para mim não pôr no ar, com medo de sair palavrão. Eu estou gravando, passa ganho, ele sai palavrão, eu não deixo pôr o vídeo no ar. Infelizmente nesse sábado eu cometi um erro, né? Na realidade, estou aqui pedindo desculpa a vocês todos, seguidor e você que acompanha meus vídeos, você que é criança, você que é adulto, jovem, também eu quero aqui humildemente pedir desculpa a vocês que meu vídeo foi errado. Então, quando você erra, você tem que ser humildade e chegar e pedir desculpa, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu quero dizer a vocês do YouTube, vocês podem continuar me criticando, chamando a minha atenção, que eu fico feliz por isso. Até porque quando eu posto um vídeo que se dá alguma coisa errada, se você não chamar a minha atenção, talvez passe percebido, né? O vídeo passa despercebido e aí me complica. Então eu fico agradecido a vocês e quero pedir a vocês que estão em casa, né? Que agora o estado de São Paulo está todo saiu da zona vermelha, parece que vai para a zona amarela, roxa, vai ficar pior ainda. Então você que está em casa, continue dizendo a você, continua ficando em casa. Você entendeu? Não é porque eu cometi um erro que você pode cometer o mesmo erro que eu cometi. Então eu peço a você de todo o Brasil, humildemente, continua dando like nos meus vídeos, tá certo? E assina lá meu canal, que é muito importante. Graças a Deus meu canal está crescendo muito, né? Os vídeos tá crescendo e eu estou ficando feliz por isso. O vídeo hoje é só para isso mesmo, para agradecer a você e pedir desculpa pelo meu erro de sábado. Então peço a nossa justiça que abençoe a vida de você, em nome de Jesus. E vamos em frente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe vocês todos. É nóis, é Brasil, ó.